Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Nessa temporada, eu tenho muito mais para escutar do que para falar. Tenho muito mais para ser transformada do que para transformar. Tenho muito mais para aprender do que para ensinar. Estamos no terceiro episódio da série da adição química à transformação, com o Celso Cler. Gente, se vocês não assistiram os dois capítulos anteriores, eu sugiro que vocês assistam também. Hoje é o último capítulo e a gente vai falar da transformação. Nós falamos da importância de um grupo de apoio para a transformação, nós falamos do poder da espiritualidade e hoje a gente vai falar como que isso é na realidade. Vem comigo nessa história emocionante. Um dos sonhos que eu tive, que foi o mais lindo de todos, eu estava contigo e eu estava explicando, não sei para quem, tinha muita gente, assim, eu estava falando desse jeito que eu gosto, de ficar falando, mexendo minhas mãos, não sei o quê, e eu estava explicando como é que ia ser a sua vida depois. Então, é tipo, ensinando para todo mundo, gente, a gente tem que fazer isso. Né? Aí, de repente, eu sinto uma mão no meu ombro, pela primeira vez. Eu sonho com meu pai sempre, Celso. Sempre. Sempre eu tenho sonho. Eu não sou uma pessoa sensitiva, nada disso, mas eu tenho muitos sonhos assim muito poderosos. Aí eu sinto a mão do meu pai, que é uma mão que tem um peso diferente. Eu sinto até hoje. Se eu falo, eu sei qual é o peso da mão do meu pai. Meu pai chegou assim e pela primeira vez eu ouço a voz dele. E foi no sonho Caramba, que eu estava tendo com você. E ele tentando explicar para mim, ele estava de terno, todo bonito assim, e ele explicando para mim o quanto que foi bom tudo isso que aconteceu. Ele me explicando, era engraçado, porque parecia que ele estava falando dele chegando no céu e falando de você na clínica, ao mesmo tempo, e falando da aham. mesma energia, entendeu? Então foi um É sonho lindo. porque um Celso morreu na clínica. Pode ter sido Houve isso. uma morte. A gente vive e a gente morre o tempo todo. Toda vez que a gente se transforma, a gente mata uma versão nossa. Por isso que no candomblé, no tarô, tem uma carta da morte, que o povo morre de medo da carta da morte, mas a carta da morte não significa a morte física, significa uma transformação. Então, assim, essa transformação que eu sofri na clínica para poder me limpar, para poder voltar a ser o Celso que era antes. E, na verdade, eu não vou voltar a ser o Celso que era antes, porque o Celso que era antes não tinha essa bagagem. Na verdade, eu não sou nem o Celso de antes, nem o Celso que estava adicto. Eu agora sou uma outra versão de mim. Então, eu já matei dois Celsos aí, pelo menos, não tiver matado mais. Porque, com certeza, mais que também quando eu saí do armário eu matei um outro Celso. A gente vai se matando ao longo da vida várias vezes e vai criando novas versões de nós mesmos. Eu até diria que a gente morre todo dia e nasce todo dia. É como a cobra, né? A gente vai tirando, aquilo não cabe, a gente não cabe mais lá dentro daquela É, carcaça e a gente vai saindo, né? E é muito legal ver isso, assim, que você está encarando isso como uma transformação. sim, é o processo borboleta, né? Entra a lagarta e sai Exatamente. borboleta Você ficou 50 dias lá do no seu casulo. casulo para voltar essa borboleta mais Sai linda do ainda. mundo. E mais linda ainda, né, Celso? Porque é muito. Então, assim, muito importante só que eu queria deixar que, assim, tinha muito amor envolvido. Muito, É, eu sabe? sei. Eu Isso é senti. muito maneiro. Isso é muito maneiro. Isso é legal, a gente vê que o ser humano, né? Porque muita gente pode falar, o ser humano deu errado. Tá, a gente faz um monte Não de deu, merda não. O mesmo. ser Mas humano deu assim, certo. só que a gente tem amor, a gente é feito de Eu amor. contesto essa verdade aí. O ser humano deu certo. Às Eu vezes acho a gente faz que às errado vezes em o algumas coisas. mundo está errado e às vezes o ser humano, por necessidade, faz coisas erradas. Mas o ser humano não dá errado, não.
É muito poucas pessoas que nascem com algum distúrbio psiquiátrico que transforma elas num ser mais animalesco. Mas a grande maioria, mesmo quando faz algum mal, é porque é fruto do meio, é a sociedade. Acho que esse abismo socioeconômico que a gente vive no Brasil faz com que algumas pessoas, por necessidade, tenham que agredir outras. Isso até no mundo animal, né? O animal coagido, ele ataca. Então, nós somos seres humanos, mas também nós somos animais, nós somos mamíferos, né? Então, nós, quando coagidos, vamos atacar também. Se você estivesse passando fome, você e seu filho passando fome, você não roubaria o iPhone de alguém para dar de comer para seu filho? Né? Roubaria. A gente tem que passar, se colocar mais na situação, na posição do outro e ter mais empatia, sabe? Isso falta no mundo, um pouco de empatia. Eu acho que o universo que as pessoas ficam muito conectadas tá, pode estar deixando as pessoas um pouco mais individualistas. Isso que a gente tem que combater. A gente tem que usar esses podcasts, esses espaços de coisa para a gente humanizar as pessoas e passar essa mensagem. O limite do uso da tecnologia no nosso dia a dia para não nos desumanizar. Para nos humanizar, a tecnologia tem que vir para nos humanizar, não para nos desumanizar. Para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. É, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Celso, então vamos mostrar ao mundo isso que Vamos. você escreveu, porque eu acho que é muito importante. Eu te mandei até um poema ontem que era sobre guardar, que É, foi quando eu descobri que você estava escrevendo o livro, que é exatamente isso, né? O guardar é a gente admirar, é a gente cuidar, é um a guardar no gente sentido de cuidar, cuidar e não no sentido de esconder. de esconder. E eu acho que é Quando lindo a que você gente vai fazer. e que justamente o que a Simone de Beauvoir falou, porque quando você compartilha uma ideia sua, você acessa outras pessoas que estão na mesma situação. E esse é o meu objetivo com esse livro. Por isso que o meu psiquiatra até falou assim: "Você não quer escrever um blog?" Eu falei assim: "Não, porque o blog ele tem uma limitação. O livro ele tem um acesso muito mais universal. Então, assim, eu quero compartilhar o máximo que eu conseguir a minha palavra aqui, né? A minha mensagem. Então vamos guardar o seu livro aqui no Vamos, podcast. vamos guardar, vamos guardar. Ele tem mais ou menos, está com mais ou menos uns 40 capítulos, e eu vou ler o primeiro, vou ler o último, e eu peguei aleatoriamente um capítulo do meio, assim, na sorte, e vou ler esse que veio. Primeiro Fica à capítulo. vontade, que o palco é seu, Celso. Obrigado. Primeiro capítulo, a internação. Depois do sétimo dia, a internação já não parece mais tão assustadora. Aqui conheci pessoas e suas histórias, material rico para um curioso como eu. Também aprendi coisas muito interessantes, como um método eficaz de limpar o nariz depois de cheirar cocaína. Isso mesmo que você leu, caro leitor. Na clínica de loucos, todo mundo é meio doido, do paciente ao professor. Esse é o primeiro capítulo. Adorei, E Celso. embaixo, no final, põe assim: esse texto contém ironia, tá, gente? É uma ironia. É, Vamos lá. O capítulo do meio. Os armários. A minha vida tem sido um entra e sai de armários. Primeiro o armário de ser gay, depois o armário do HIV, agora o armário da adição. Não, caro leitor, quem dera o armário da adição fosse por eu ser bom matemático. Muito longe disso. O armário da adição é o armário das drogas e dos vícios. Eu só me dei conta do tamanho desse vício depois que fui internado. Sim, sou um gay que vive com HIV, sou viciado em droga, mas estou em tratamento. E apesar de tudo isso, eu tenho muito orgulho de mim mesmo. Esse eu tenho muito orgulho de mim mesmo está assim, em caps lock. Aqui não é um lugar para os fracos. Você é confrontado com seus gatilhos, seus preconceitos e suas frustrações o tempo todo. Quem é fraco não sobreviveria aqui dentro.
É preciso ser muito forte e ter muito amor próprio para se desarmar e expor sua fragilidade a estranhos diariamente, seja no pátio, seja nos painéis. Sou viciado, mas estou me tratando. E você? Esse foi o capítulo do meio. O último Esse, capítulo. esse, esse é forte, hein, Celso? É, Que todos nós temos alguma adição. sim. Alguma Todo adição. mundo. Quem bebe tem adição. Pode estar controlada, mas pode um dia se descontrolar. E praticamente a bebida é socializada no mundo, né? Pelo menos no mundo ocidental, no mundo oriental não, mas no mundo ocidental sim. E é tratada até de uma forma, foi normalizada, né? Segundo o AA e o NA, álcool é droga. Então, assim, muita gente tem dificuldade de reconhecer isso, que álcool é droga. Álcool é uma droga. Se você bebe, você é um drogado. Então, ninguém que bebe tem direito de julgar ninguém que usa outro tipo de droga, porque não existe essa hierarquia entre drogas. Todas as drogas são drogas. Existem drogas que são legalizadas e drogas que não são legalizadas. O Drogas. álcool é legalizado no mundo ocidental, mas é ilegal nos países árabes. Então, assim, para a gente refletir sobre isso, né? Capítulo final, a transformação. Hoje, no 50º dia de internação, terei alta. Saio daqui renovado, com desejo de viver ainda mais aguçado do que outrora. As ironias com o tratamento, a clínica e sua equipe se transformaram em admiração. As pessoas, entre aspas, que retratei de forma tão fria e cruel no começo do livro, viraram amigos e parceiros de jornada, o que me ensinou a não julgar ninguém pela sua aparência. Peço-lhes perdão pela descrição tão vil. O malvado sou eu, mas achei importante não alterar o texto original para mostrar o quanto uma pessoa viciada se afasta dos seus valores e pode ser má com quem nunca lhe fez mal algum. As dúvidas quanto às intenções dos meus irmãos hoje é só amor. Tenho muito a agradecer a cada pessoa que cruzou meu caminho nos últimos 50 dias, aos médicos que cuidaram de mim, aos psicólogos que me ensinaram a lidar com minhas questões e aos amigos de dentro e de fora que seguraram a minha barra nos momentos de incerteza, que não foram poucos. Uma lágrima acaba de cair do meu rosto na minha perna e outra teima em correr pela minha bochecha. Neste momento, meus olhos já se encontram marejados. Não são lágrimas de tristeza nem de felicidade. São de gratidão a esta experiência que tanto vai enriquecer a minha vida. Gente, a clínica de reabilitação funciona. Se você está passando pelo que narrei neste livro, ou conhece alguém que esteja nessa situação, transmita minha palavra. Interne-se. Sua vida vale mais. Fim. Sem palavras, né, Celso? Sim. Muito, muito, muito Essa é a minha lindo. mensagem, gente. Se você conhece alguém que esteja sofrendo com as drogas, que esteja se drogando, ou se você estiver se drogando, estiver angustiado por isso, procura ajuda. Se você não tiver grana para se internar numa clínica, se o seu plano não cobrir uma clínica, se você não tiver plano de saúde, vá para um grupo. Existe grupo de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, dependentes, amor e sexo anônimos. Tem grupo para todos os tipos de adição. Então, assim, os grupos são muito eficazes. Eu conheci, ontem eu entrei para Narcóticos Anônimos e descobri gente lá tá curada há 32 anos. O meu padrinho, que eu escolhi um padrinho lá, tá curado há 16 anos. Então, assim, tem gente que tá sem se drogar há 22 anos e é muito bom. E droga não, mais uma vez, droga não é só maconha, cocaína, essas coisas, não. Droga também é remédio que você compra na farmácia, com ou sem receita. Droga é remédio para emagrecer. Droga é álcool. Álcool é droga. Então, assim, cuidado, porque primeira vício é julgar quem se vicia. Esse é o primeiro vício. Então, assim, não se ache superior ao outro, porque provavelmente você pode ser tão drogado quanto quem você está julgando. Então, cuidado ao julgar alguém.
O julgamento nunca é bom, né, Celso? Não, E o julgamento não é sobre o outro, é sobre quem está julgando, né? é, é, exatamente. Então, Celso, deixa eu te fazer uma última pergunta, já que você está aqui no meu podcast, eu não poderia deixar de fazer. Qual é o seu sonho? Cara, o meu sonho é deixar uma mensagem e eu estou prestes a realizá-lo, assim. Eu quero. Eu descobri, assim, que a minha vocação, isso foi engraçado porque até o meu pai de santo, eu já fazia isso sem saber que essa era a minha vocação. E o meu pai de santo, um dia, numa consulta, me falou: a sua vocação é isso, transmitir uma mensagem ao mundo. Você vê o mundo para transmitir uma mensagem de aceitação da diferença. Então, assim, eu hoje sou ativista anti-racismo, anti-misoginia, anti-LGBTfobia, sou ativista anti-racismo religioso e agora vou ser um ativista anti-dependência química. Nossa, que sonho mais lindo, né? Porque é isso que faz a diferença, Celso, no mundo. É a gente conseguir. Foi aquilo que a gente falou, né? É a gente conseguir com que a humanidade ela seja mais humana. Ela deixe transparecer o que a gente veio ao mundo. Porque, assim, o ser humano ele se diferenciou pela emoção, pelo amor, É. pela igualdade, pelo grupo, pelo sentimento de Humanidade, eu sou sociedade. humanista, né? Eu sou humanista no direito. Eu amo direitos humanos, até estou pensando em fazer um mestrado sobre isso. Eu trabalho com sustentabilidade lá na AGU. E que é, né, a sustentabilidade, a gente pensa muito em sustentabilidade ambiental, mas tem sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade pessoal, sustentabilidade humana. Então, assim, hoje em dia na AGU a gente tem Câmara de Diversidade, que é para tratar de preconceitos no trabalho, de pessoas que sofrem preconceito por, por tom de pele, por sexualidade, por gênero. Então, é para promover uma equidade. Um mundo, se fosse mais equânime, seria muito mais legal de se viver. A gente veria menos injustiças, sofreria menos violências, provocaria menos violências, porque quando a gente também vive uma vida totalmente fútil, voltada para nós mesmos, só comprando os nossos iPhones, sem olhar para quem está na rua em situação de rua, a gente está causando uma violência contra aquela pessoa. Então depois a gente pode reclamar quando aquela pessoa causar uma violência na gente, porque ela está só devolvendo o que a gente está fazendo com ela. É uma violência, né? É uma violência muito grande. Você Essa ostentar diante de uma pessoa que está passando fome é uma violência. Ela tá causando um trauma naquela pessoa, um dano da pessoa achar que um bem material pode ser mais importante que a humanidade dela que você está ignorando. Então, assim, vamos olhar para essas pessoas que estão na rua, que estão nos pedindo ajuda, vamos ajudar, vamos ser mais humanos, vamos redistribuir. A porque gente tem tanto, não custa nada dar um pouquinho para quem precisa. eu acho que a grande violência do mundo é essa diferença que a gente tem. É, não dá para entender ter pessoas com muitos milhões, muitas coisas, e Então, pessoas que não têm o que comer, né? Que aí vivem naquilo que a gente falou anteriormente, na nossa versão animal, que é de sobrevivência. é, Então, ter pessoas, né, que não sabem o que que é, né, tem tudo e outras que têm que sobreviver. Então, eu acho que esse papo que a gente tem aqui, essa abertura, essa transformação que você está fazendo na sua vida, é igual aquela pedrinha que a gente joga no mar, né? Ela parece pequena, mas lá no Japão a gente sente, né, a marolinha que vai. é. Então, a Tem a gente aqui, daquela não, asa da mas borboleta. a gente O acha que bater de asas da borboleta na Califórnia causa um maremoto no Japão. exatamente. Então, assim, a gente acha que o que a gente. Ah, eu não tenho o que fazer, né? Eu não sou rica, eu não sei o que. Não, uma coisinha que a gente faz, uma vida que a gente transforma,
vai transformar outra vida, que vai transformar outra, que vai transformar outra. E tudo bem, é isso que a gente pode fazer. Nós não somos deuses, né? Então a gente não consegue, talvez, fazer grandes coisas. Mas eu acredito muito. Se a gente fizer o nosso propósito, Celso, que é isso que você trouxe aqui, que a minha missão, a sua missão é levar essa mensagem, eu trabalho com a missão de também transformar as mulheres, eu ajudo isso. Parece pouco, às vezes eu falo assim, gente, mas eu não estou fazendo nada. Não, tá. Uma Eu que a não estou gente fazendo transforma. nada, você também. Não. Já Então eu acho voltamos. assim, Celso. Eu só tenho que te falar que foi muito Foi ótimo, foi uma catarse, foi maravilhosa. eu Que te bom, amo. Quem escreveu, quem também te colocou um amo post muito. sobre catarse, eu acho que foi o Carlos, né? Ontem, sei lá, alguma coisa. Tá É, falando não sobre vi. catarse. Mas, Celso, foi maravilhoso. Muito bom, muito lindo. Que bom. Eu amei também, Cris. Bom, Celso, se alguém estiver passando por alguma coisa ou conhece alguém que esteja com problema com drogas, álcool, com qualquer tipo de drogas, se a pessoa quiser conversar com você, por onde que a pessoa pode te achar? Em qual rede social? Diz aí pra gente. Olha, o meu Instagram, ele é fechado, mas eu aceito, basta eu só olho assim para ver se é um Instagram de alguém de verdade ou se não é, né? Se tem aqueles Instagrams fakes. Então, pode me pedir para me adicionar que eu adiciono. O meu Instagram é @daydreambeliever. Se escreve DAYDREAMBELIEVER. Me Gente, adiciona lá que eu aceito. eu vou deixar aqui no resuminho aqui do podcast, e aí eu coloco o arroba dele também, para vocês poderem seguir direto. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Espero que a gente tenha transformado mais vidas, que a gente tenha seguido a missão do ser humano, que é ser humano. E até o próximo episódio. Tchau, Celso! Tchau, Cris. Beijo. Te amo.